E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis, professor aqui do Fênix, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre eletricidade, né? O que a gente vai ver? Os principais conceitos, DDP, resistência, corrente elétrica, as relações dela com potência e energia elétrica, que para quem já fez a prova sabe que todo ano cai pelo menos uma questão sobre esse assunto, certo? Fica ligado aí então. E aí, gurizada, então nessa aula de elétrica a gente vai falar sobre algumas leis de Ohm, sobre a forma de potência elétrica e a questão do consumo de energia elétrica, tá? Então a gente vai dar uma olhada na eletricidade, que é a parte ali da física chamada de eletrodinâmica, né? Uma parte bastante importante para a prova do Enem. Olha só. Bom, primeira coisa eu gosto de definir os conceitos, da pirâmide do Rui. Vamos começar por aí, pirâmide do Rui, e aí a gente vai avançando conforme a música, né? Olha só. Então, o que é o Rui aqui, né? O U, gente, é o conceito chamado diferença de potencial, tá? Ou DDP, que é a sigla, tensão elétrica ou voltagem, que não é o mais, eu vou botar entre aspas aqui, porque voltagem não é o mais correto, né? Tem alguns profissionais da área que se ofendem, ele não gosta muito desse termo, mas é um termo usual, os alunos acabam usando bastante e na prova talvez tu veja esse conceito aparecendo também, tá? A unidade de medida de DDP, voltagem, tem, enfim, o próprio nome voltagem, né? Remete aí a volt, essa é a unidade de medida, onde o símbolo é um V. Então a unidade de medida é o volt, mas o nome é DDP, voltagem, diferença de potencial e por aí vai, tá? O que é o I, tá? O I seria a corrente elétrica, a unidade de medida da corrente, né? Corrente elétrica é o ampere, ampere, escreve assim, e aí um azinho que tu vai ter, então ampere, A de ampere. E essa é a nossa corrente. Eu não estou definindo ainda muita coisa, estou primeiro apresentando os nomes e as unidades. Então o Izinho aqui é a corrente elétrica. Só, mas por que é um I? I porque é a intensidade de corrente elétrica, esse seria o nome mais correto, mas geralmente nas questões a gente só vê corrente elétrica e às vezes o aluno já reduz para corrente. E aí, é isso. Então o R seria a resistência elétrica, a unidade de medida é o Ohm, tá? Escreve assim, ó, OHM, e parece uma ferradurazinha, assim, o símbolo dele, tá? E aí não estranha, tá? Quando tu estiver fazendo uma questão, o que vai acontecer? Ó? A corrente ela é igual a 5 amperes, a DDP é igual a 220 volts e a resistência é igual a 30 ohms, sabe? Então tu vai ter exatamente valores sendo dispostos ali para ti, né? Oferecidos para ti na questão dessa forma, e aquela unidadezinha que eu tô falando é o que vai vir no final do número ali, né? O símbolozinho que vai vir no final do número, tá? Então, resistência elétrica, diferença de potencial e corrente, tá? Outra coisa também que eu já deixei mais ou menos pronto aqui são as fórmulas, né? Só como assim? É que essa pirâmide, ela vai funcionar como a pirâmide do Deus vê tudo, né? A mesma coisa para quem conhece. Eu quero calcular o U. O que sobrou ali? R do lado do I. Então significa que o U é igual a R. Opa, que R estranho. Não que os meus outros sejam tão bonitos, né? Mas R vezes I. R vezes I, né? Que é o tal do U que ri, beleza? Já o I, como é que eu calculo o I, né? O I aqui, ó, bota a mãozinha, o que sobrou? U sobre R. Então é DDP sobre a resistência, né? Essa é a minha fórmula da corrente. E a resistência para eu calcular é U sobre I. U sobre I, eu calculo a minha resistência. Então são essas as maneiras que a gente tem de trabalhar com essa pirâmide, tá? Gente, olha só, aqui eu gosto de exagerar muito mesmo, porque é para que chame bastante atenção. Gente, vocês têm que se ligar que quando vocês entrarem numa questão sobre essa matéria, não tem absolutamente nenhuma questão que tu trabalhe dentro dessa matéria que não aborde os conceitos de DDP, tensão e corrente, beleza? Não tem nenhuma questão que tu trabalhe de eletricidade, parte elétrica da física, que não entre no contexto de corrente ou de resistência ou de DDP. Então, se tu não souber esses caras, na hora da prova tu não sabe reconhecer, tu não sabe qual é o símbolo, qual é a unidade de medida,
pode ter certeza que tu vai rodar nessa questão, tu não vai conseguir passar. Então, te liga, tá? São os principais conceitos da matéria, tá? É o mantra. Cada matéria ela tem o contexto geral, e o contexto geral da parte elétrica são esses 3 conceitozinhos aqui que tu não pode deixar de conhecer. E também é importante tu saber como é que eles trabalham entre si, como é que eles se relacionam, tá? O que é a corrente, né? O que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica a gente pode definir ela como sendo fluxo de cargas elétricas, tá? Fluxo de cargas. Deixar assim meio, né, entreaberto. Fluxo de cargas. E o que significa isso? A corrente elétrica ela vai estar associada ao funcionamento dos equipamentos. Então, tipo assim, ó, quando eu vejo alguma coisa funcionando, aí na tua casa agora tu está usando o teu celular, o teu tablet, o teu notebook, né, para ver esse vídeo agora, ele precisa estar funcionando, ele precisa estar consumindo energia elétrica. Mas para isso acontecer, para que tu tenha o consumo de energia elétrica, tu precisa fazer dentro do teu aparelho elétrico circular um fluxo de cargas. Esse fluxo de cargas que vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, em energia sonora, enfim, né, o que tu tá usando aí. A questão então é isso. A corrente elétrica é o fluxo de cargas que vai gerar essa transformação de energia, né? Essa transformação de energia potencial elétrica em energia luminosa, em energia sonora e por aí vai. Então, fluxo de cargas. Então, tu vai imaginar o quê? A ideia de corrente é o mesmo emprego da palavra corrente quando a gente usa para água, né? Uma corrente de água, uma corrente de vento. O que é? É um fluxo, é uma vazão de água, é uma vazão de ar, né? E corrente elétrica é uma vazão de cargas elétricas. Tanto é que a definição de corrente elétrica de uma maneira assim mais geral, né? A gente poderia definir a corrente elétrica como sendo uma relação corrente de carga por tempo. Tá? Corrente pode ser definida assim. Isso aqui é uma coisa que eu não ia botar, mas só porque eu já estou falando. Carga por tempo. E aí o que é isso? É uma vazão de cargas, é a quantidade de carga que passa num circuito num certo tempo. E aí tu tem a corrente, que é ampere, tá? Então a ideia é exatamente essa. Quando a gente fala de corrente, corrente é um fluxo de cargas, tá? Beleza. Só que para eu criar corrente, eu preciso ter sobre o circuito uma DDP. A DDP é o que vai gerar, né, a diferença de energia potencial elétrica, é o que vai estar associada a essa diferença, onde tu vai ter o movimento de cargas. Tu para e pensa o seguinte, ó, no vídeo que a gente falou de calor, eu tive que explicar para vocês que para ter calor eu preciso ter uma diferença de temperatura entre corpos. Então, a diferença de temperatura é como se fosse a DDP, né? A diferença de temperatura é o desequilíbrio que existe no sistema térmico para que tu tenha o movimento de energia. A DDP é mais ou menos essa ideia, ela vai ser o que? O desequilíbrio elétrico que a gente vai ter do sistema para que tu tenha o movimento de cargas que gere a transformação de energia elétrica, tá? A DDP, parece um H aqui, né? Agora que eu fui ver, ó, é volt, tá? Não é VU, é volt. A DDP, gente, ela vai ter então mais ou menos uma ideia que é a criação de corrente. Não é bem isso a definição da DDP, mas dentro do circuito tu pode pensar nela assim, ó, quanto mais DDP o meu sistema tiver, a tendência é ele ter mais corrente sobre ele, beleza? Então quanto mais DDP, mais corrente. E onde é que eu quero chegar nisso? Por exemplo, se tu pega um equipamento elétrico que é 110, tá? DDP 110 volts. E tu liga esse equipamento no 220, o que vai acontecer? DDP 220 volts, né? O que vai acontecer? Ele vai queimar. Mas por que ele vai queimar? Porque quando eu boto mais DDP do que ele precisa, vai ter mais corrente do que ele suporta. E aí tu vai ter a sobrecarga, tu vai ter o quê? Uma vazão de carga muito maior passando por aquele equipamento do que ele suporta. Isso vai gerar sobreaquecimento, algum derretimento de alguma pecinha, enfim. Então a ideia da sobrecarga dele queimar é isso. Um secador de cabelo, para quem já levou para a praia e ligou, o que ele faz? Ele faz e queima, né? Justamente porque ele funciona em excesso, na sobrecarga, mais do que ele pode. Agora olha só, quando a gente liga uma coisa que é 220, a gente liga em 110, a gente diminui a DDP, né? Menos DDP, menos corrente, ele funciona mais fraco, ele funciona com menos intensidade. Né? Essa seria mais ou menos a relação que a gente tem que ter em mente, beleza? Agora, contrapartida, a gente tem a resistência elétrica. Qual a moral da resistência aqui, ó? A resistência elétrica, quanto mais resistência, a tendência é ter menos corrente.
menos corrente, tá? A resistência elétrica, ela tá num papel de oposição à criação de corrente, tá? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar isso aqui mais pro ladinho, tá? Porque daí eu vou botar essa palavra oposição, esse termo oposição à criação de corrente, para que tu consiga associar, tá? Então a resistência elétrica, ele tá nesse papel de oposição à criação da corrente, tá? Óbvio que isso não é toda a definição, mas é só para dar uma ideia para vocês. E eu vou botar aqui a fórmula. Então, resistência é calculado como U sobre I, tá? E aí, por que eu quis botar isso aqui? Para te entender que a resistência, ela tá num papel de controle, de fazer o controle da criação de corrente, tá? E isso é importante porque na verdade, um circuito só funciona porque tu tem os três conceitos. Tu tem a DDP, que está fazendo o impulsionamento dos elétrons, movimentando eles na forma de um fluxo, gerando fluxo de cargas, para eu ter a transformação de energia. Mas, ao mesmo tempo, tu tem lá no equipamento uma resistência elétrica. A resistência elétrica, ela é justamente uma característica que vai estar ligada ao equipamento, não esquece, vai estar ligada... O que eu quero dizer com estar ligada ao equipamento? Para eu mudar a resistência, eu tenho que mexer no equipamento, no dispositivo, por exemplo. O chuveiro, resistência elétrica é do chuveiro, para eu mudar eu tenho que mexer no chuveiro. O secador de cabelo, a resistência elétrica do secador de cabelo, para eu mudar eu tenho que mexer no secador de cabelo. E a DDP, ela está ligada à fonte. O que seria a fonte? No caso de um circuito, pode ser a pilha, a bateria. No caso de uma casa, pode ser a tomada, né? A fonte, que é a tomada que vem lá da usina, né? Da hidrelétrica. Enfim, a questão, gente, é que isso tem a ver com o equipamento e isso tem a ver com a fonte. E as duas juntas criam a corrente para que o meu equipamento funcione da maneira adequada, beleza? Dei uma noção geral, eu falo bastante por eletricidade porque é uma área que eu me empolgo, uma área que eu gosto bastante, né? Mas temos que falar de mais coisas, tá? Primeira lei de Ohm. O que significa a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é uma lei que fala sobre resistência. Na verdade, as duas leis de Ohm falam sobre resistência. Só que a primeira lei de Ohm, ela vai falar sobre uma característica apresentada nos corpos, que é o quê? O Ohm fez uma série de experimentos onde ele descobriu que alguns corpos, eles tinham uma característica que era apresentar, independente da situação, independente da DDP ou da corrente que aparecia, uma resistência constante, tá? Vale lembrar que a lei de Ohm, ela fala de situações onde a temperatura se mantém estável, tá? Porque à medida que o corpo vai esquentando, tu vai acabar tendo um aumento de resistência na maioria dos corpos, tá? Então, ele percebeu que quando a temperatura se estabiliza, alguns corpos conseguiam manter a resistência constante. Esses corpos a gente vai chamar de resistores ômicos, tá? Resistor ômico. Então, os corpos que apresentam resistência constante são chamados de resistores ômicos, e esse nomezinho é importante tu lembrar, tá? Bom, como que o Ohm percebeu isso? E aí vem um detalhe importante, eu não vou ir muito a fundo nisso, porque é só uma revisão mesmo, mas só para te entender. O Ohm, ele fez uma série de experimentos onde ele botava diferentes DDPs e media suas correntes respectivas. Então ele pegava lá diferentes pedaços de fios, diferentes materiais, um grosso, um fino, um comprido, e aí pegava, vou pegar esse fio aqui fino. Aí ele botava lá DDPs 10 volts e media a corrente. Botava 20 volts nesse mesmo fio e media a corrente. Botava 30 volts e media a corrente. E assim ele ia. Então era uma coisa bem exaustiva e ele foi medindo. E aí o que ele fazia? Ele dividia esses valores de DDP pela corrente. Ele dividia lá o 10 pelo valor de corrente, depois o 20 pelo valor da corrente que ele obteve, depois o 30 pelo valor, e assim ele ia indo. E o que ele percebia? Que resistência é igual a DDP sobre a corrente. Resistência é igual a DDP sobre a corrente, beleza? Então se eu dividir a DDP pela corrente e der sempre o mesmo resultado, der sempre um valor constante, significa o quê? Que essa resistência ela é constante, porque a resistência é justamente o resultado dessa divisão. E aí para diferentes valores de DDP eu tenho diferentes valores de correntes, mas que na hora de dividir o resultado dá sempre o mesmo. E aí ele entendeu que isso significava que aquele material tinha resistência constante independentemente do valor de tensão e corrente. Ou seja, a DDP, né? A DDP e a corrente são diretamente
proporcionais. Isso aqui que é a ideia, né? A DDP e a corrente são diretamente proporcionais. Isso significa que o material é ômico. E aí eu vou pegar isso aqui, como o On fez, e vou colocar num gráfico, tá? Se eu tiver um resistor que é ômico, lembrando, né, o que é ômico, que é resistência constante, eu vou botar isso num gráfico de DDP por corrente, tá? DDP por corrente. Qual é a jogada aqui, gente? A DDP e a corrente são diretamente proporcionais, logo, esse gráfico ele tem que ser uma reta. Se esse gráfico for uma reta, ele indica para mim que eu tenho uma resistência constante, que eu tenho um material ômico em mãos, tá? Agora, se esse gráfico ele for uma curva, e tanto faz a curva, pode ser uma curva assim ou uma curva assim, tanto faz, né? Ele vai ser um resistor não ômico. Soro, o que é não ômico? Só para eu pegar. Lembrando que esse gráfico ele tem que ser de quê? De DDP por corrente, tá? Ele vai ser um resistor não ômico. O que significa um resistor não ômico? Um resistor onde tu tem uma resistência variável. Se tu mudar a DDP, acaba consequentemente mudando a corrente, tá? Então, quando tu mudar a DDP, acaba consequentemente mudando a resistência. Tu não tem uma resistência constante. Só detalhe, deixar bem claro aqui para vocês. DDP varia, corrente varia. Esses dois variam, por isso que o gráfico é uma reta, só que eles variam linearmente, de maneira que eles são diretamente proporcionais. Como eles variam linearmente, o resultado deles é constante e o resultado deles é a resistência. Então a gente sabe que a resistência é constante de forma indireta, tá? Resistência constante. Para quem não sabe, o prof abrevia. Não vou fazer isso, que senão vocês vão confundir aí em casa. Deixa eu escrever isso para vocês. Resistência constante, tá? Ficou mais interessante aí para vocês. Então é uma forma indireta de perceber que a resistência é constante, beleza? Gente, olha só, seguindo ainda aqui, falando sobre as leis de Ohm. Quero falar agora sobre a segunda lei. A segunda lei é uma lei mais direta, é uma lei que não tem muita teoria, tá? E é uma lei que envolve o quê? É uma lei que envolve a resistência de corpos no geral, beleza? Resistência de corpos. Só que assim, de maneira mais simplificada, as questões vão falar mais sobre resistência em fios, né? Resistência de fios. E aí você tem que saber como relacionar diferentes maneiras, matemática, e envolve basicamente uma fórmula. O que eu tenho que entender aqui? Ó? A fórmula, ela trata três coisas. Ela fala dessa característica e dessa característica. São três coisas aqui. A primeira coisa que eu botei ali, que parece um pezinho mais corcundo, pezinho mais virado, ela representa para mim a resistividade, tá? Então esse negocinho aqui, ó, ele é a resistitividade. E a resistividade, ela está associada ao tipo de material, desse corpo, tá? Só, mas como assim tipo de material? O que tu quer dizer com tipo de material? Por exemplo, se eu usar um fio de cobre, eu vou ter uma resistividade. Mas se eu usar um fio de alumínio, eu vou ter outra resistividade, beleza? Então, tipo de material. Se uma questão está comparando pedaços de fios diferentes, e ela diz assim para ti, ó, considere que os fios são feitos de mesmo material. O que tu tem que entender? Que eles são feitos com o mesmo Rho, com a mesma resistividade, tá? Essa letrinha eu falei Rho, porque é o nome grego dela, né? É uma letra grega, parece um pezinho, mas ela chama Rho, que na física a gente vai chamar de resistividade, tá? Agora, esse L, o que esse L significa aqui para mim? Esse L, gente, ele seria o comprimento do fio. Comprimento do corpo, né? Mas como eu tô falando, no geral, sempre fios. Então seria o comprimento. Qual a unidade de medida? Pô, o comprimento, a unidade de medida é sempre metros, né? E o Rho, a unidade de medida dele vai ser ohm vezes metro, tá? Ohm vezes metro. Pessoal, não é ohm por metro, é ohm vezes metro. Não confunde isso aí. Já aquele Azinho, o que aquele A ele representa para mim? Aquele A vai ser chamado de área da seção transversal. Aquele A seria, pode se chamar de bitola também, né? Então seria a área da seção transversal. Área da bitola, espessura, grossura, né? Enfim, pensa o seguinte, ó. Se eu pegar essa caneta e eu cortar essa caneta, ela tem um círculo, que seria a área dela.
E o Rho, ele representa exatamente... O Rho não, desculpa. O A representa exatamente isso. A área dessa bitola. Então isso aqui seria o Azinho, né? Que a gente tem ali na fórmula. E como é a área, a unidade de medida seria metros quadrados, que seria a unidade padrão para a área. Geralmente, o que as questões vão fazer sobre isso? Elas vão trabalhar situações de proporção, situações que envolvem comparações de fios, né? Ou até situações onde vão associar isso aqui com isso aqui, né? Ah, tu vai falar da resistência e tu acaba linkando com essa outra fórmula de resistência, enfim, tá, gente? Então, é uma maneira geral de definir a resistência de fios. O que é o mais comum? O mais comum é o seguinte, ó, é uma questão de te dar uma situação e vai te dizer assim, para eu conseguir aumentar a resistência 5 vezes, o que eu preciso fazer com o comprimento? Para aumentar, diminuir a resistência 5 vezes, o que eu preciso fazer com a área? Sei lá, alguma coisa mais envolvendo a análise matemática da fórmula, tá? E o que a gente tem que se ligar? O Rho e o L, eles têm relação diretamente proporcional com a resistência e o A, relação inversa. Lembrando que resistência, a unidade padrão, é o Ohm, né? A gente já falou isso aí. Então eu já apresentei para você, só estou reforçando que a unidadezinha é o Ohm. Para a gente continuar aqui, então basicamente é isso, é uma fórmula que a gente vai trabalhar. O que o Enem ele já fez? Ele já deu situações para vocês onde tu tem que associar essa equação da segunda lei com potência. Então eu vou comentar de potência, eu explico mais ou menos qual era a relação que a prova queria, tá? Olha só, o que eu já expliquei para vocês? Se tu já olhou a aula de energia e se tu já olhou a aula de calor, tu viu que eu já falei dessa maneira. Na aula de energia eu frisei um pouquinho mais. Potência, de maneira geral, como é que a gente define ela? Potência. Potência é definida como uma relação de energia por tempo, tá? Não esquece, potência é uma relação de energia por tempo. Lembra que energia, a unidade de medida é o joule, tempo, a unidade de medida é o segundo, e potência, a unidade de medida é o watt, que é uma relação de joule por segundo. A gente já falou disso, dá uma olhada lá na aula de energia para conferir isso aí, onde a gente aprofunda mais, tá? Então potência é isso, energia por tempo. Beleza. Só que quando a gente fala da potência elétrica, existe uma adaptação que a gente faz, uma outra maneira de calcular a potência elétrica, e essa outra maneira, gente, é justamente usando 3 equações. Da onde que sai isso? Olha só, a gente pega essa fórmula, basicamente, e faz algumas relações e acaba chegando nisso. Não vem muito ao caso, tá? Mas são adaptações. E eu quero que vocês aprendam a fazer o link. Eu já comentei isso lá na aula de elétrica, na aula de energia, e agora aqui eu quero que vocês se liguem também. Quando eu falo de potência, essa potência é a mesma que essa, tá? Inclusive eu posso linkar, relacionar essas fórmulas aqui com essa maneira aqui. Só que essa é a definição mais geral de energia, né, de potência, energia por tempo, e essas são específicas da eletricidade. Quando a gente está trabalhando, são os dados que a gente vai ter. Quais são as maneiras? Eu posso calcular a potência elétrica com a fórmula do PIO, com a fórmula do PIR ou com a fórmula do PUR. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa que tu não conhece, que não foi apresentado na aula de hoje? Não, é óbvio que não. O que é o I, senhor? O I é a corrente. O que é o U? O U é a DDP. E o que é o E? O R é a resistência. Então, todas essas coisas eu já te expliquei no segmento dessa nossa aula, tá? Então, só olha com calma, pega direitinho. Aqui não tem muito mistério. Aqui é mais saber calcular, saber relacionar. As unidades são as mesmas, né? A corrente sempre em ampere, a resistência sempre ohm, a unidade de tensão é sempre volt e a potência sempre em watts, tá? Uma coisa que eu quero só chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Geralmente questões que envolvem análise, o que o professor quer falar com análise, tá? Geralmente as questões que envolvem análise é aquele tipo de questão que não tem um cálculo necessariamente, mas ela tem o quê? Ela tem uma relação matemática que tu tem que se ligar, tá? Então quando uma questão ela fala de análise, se o cara aumentar a DDP, o que acontece com a potência, se aumentar a resistência, por aí vai, tu vai usar essa fórmula, tá? Para análises. E por que eu estou falando isso, que tu vai usar essa fórmula? Porque para uma análise, o que a gente tem que se ligar? Que a DDP é uma característica que depende da fonte e que a resistência é uma característica que depende do equipamento, tá? Equipamento, conforme eu comentei aqui com vocês. E aí o que acontece? Quando tu faz uma análise, se tu mexer no equipamento, tu vai mudar diretamente a resistência.
E se tu mexer no U, tu tá, né, na DDP, fonte, o cara se mudou de Porto Alegre para Osório, de Porto Alegre, enfim, mudou a fonte porque ele mudou a rede onde a casa dele está instalada. Ou ele ligou para a CE e fez uma alteração de rede. Então, olha só, tá? Mudou a DDP, fonte. Mudou a resistência, tem a ver com o equipamento. Se uma questão fala que ele não mudou, não mexeu no equipamento, ele não está mexendo na resistência. Então a análise é muito boa essa. Por que essas duas não são muito boas para análise? Porque a corrente, como eu expliquei aqui para vocês, ela é uma característica que depende tanto da DDP quanto da resistência. Então mexer em uma delas vai acabar alterando a corrente e a tua análise fica bem complicada. Então sempre numa análise é bom tu pegar dados que são mais independentes, certo? E para fechar aqui a nossa aula, falando aqui rapidinho de consumo, não tem muito o que explicar para vocês, na verdade, porque olha só, consumo de energia é aquele tipo de questão que vai querer saber quanto que o fulaninho gasta, quanto que ele paga para a empresa de distribuição elétrica, né? E aí vai envolver o quê? O gasto de energia, ou seja, tu tem que calcular quanto de energia o cara consumiu. E o gasto de energia, tu vai calcular daqui, ó. Tu vai pegar essa fórmula, tu vai passar o tempo para cá multiplicando, ó, e vai ficar assim, ó, a energia é igual a potência vezes o tempo. É a mesma fórmula, não tem uma fórmula nova. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que vocês têm que cuidar bastante, é que nessa, eu vou até usar a cor diferente, ó, nessa parte da matéria, a energia muitas vezes vai ser usado como quilowatt-hora, que é uma unidade usual de energia. E aí o que tu tem que lembrar, ó? Quilowatt-hora, hora é uma unidade de tempo e quilowatt é uma unidade de potência. E quando eu digo quilowatt-hora, eu não estou falando quilowatt vezes sobre hora, quilowatt por hora. Não, eu estou falando quilowatt vezes hora. E o que a gente tem que se ligar? O quilowatt-hora sai dessa conta, onde o tempo está em horas, tá? Onde o tempo está em horas e a potência está em quilowatt. Sorel, como é que eu faço daí? Simples, gurizada. Esse tipo de questão, geralmente, o exercício vai te informar o tempo em minutos. Para passar de minutos para horas, é só dividir por 60, tá? E a potência geralmente vai ser dada já em quilowatt ou em watt. Mas para passar de watt para quilowatt, é só dividir por 1000, como tu faz de metro para quilômetro ou de grama para quilograma. A mesma relação, beleza? Então não tem muito mistério. Soro, como é que eu vou saber se a questão quer nessas unidades, joule, watts e segundo, ou nessa aqui? Ela vai ser bem clara para ti, ela vai te dar essas informações. Lembra, se falar em joules, é segundos e watts. Se falar em quilowatt-hora, aí é quilowatt e hora, beleza? Meio óbvio, quilowatt-hora, quilowatt-hora, certo, gente? Vou sair da frente para te conseguir tirar o teu print, tira o teu printzinho e é isso, então, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre elétrica, né? A parte elétrica da física, eletricidade, e nessa aula a gente falou sobre as leis de Ohm, sobre potência, né? E não esquece que essa fórmula é a terceira vez que tu tá vendo eu falar sobre ela, porque ela realmente é uma fórmula bem coringa. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado vocês. E era isso, gurizada. Bons estudos para vocês e boa prova do Enem. Tchau, tchau!